Café com Sêmio 123, ainda sobre o vitimismo, eu vou falar sobre o surgimento do advogado interior. Advogado interior. Todo mundo me ouvindo bem? Então, nessa série, hoje é o 4º dia sobre vitimismo. Semana passada não teve... Ou teve, não sei. Semana retrasada não teve, e hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema, que é o surgimento do advogado interior. No 2º episódio sobre o vitimismo, eu falei sobre o dispositivo vitimário que se dá na reivindicação do ressarcimento por parte de quem se considera vítima. Mais uma vez eu repito que no dispositivo vitimário exclui-se as vítimas verdadeiras. E é evidente que existem crimes e existem vítimas. E, de forma alguma, aqui eu venho negar isso. O que eu estou dizendo é que o dispositivo vitimário, ele pega uma situação onde há uma suposta agressão, né, e ele já, se colocando na posição de vítima, reivindica o ressarcimento. Esse é o ponto. E aí, mesmo que não haja agressão de verdade, o ressarcimento segue reivindicado. E esse dispositivo, para funcionar, ele precisa de pessoas que vão ali ter dentro de si um advogado que as defenda. Tá? E como é que se dá o surgimento do advogado interior? E esse ponto é bastante interessante, é o ponto da live. Você imagina hoje como é que funciona aí a propaganda em rede social. Todo mundo sabe que é muito prevalente a criação de um inimigo comum, né? Então a gente vê aí nas brigas políticas, nas brigas dentro da família, nessas brigas de internet, que existe um inimigo comum, né? Esse inimigo comum, ele assume ali uma forma que desperta o sentimento, ou seja, é despertado um sentimento por ele de que ele intrinsecamente é mal, né? É ruim, ele é mal, e você acaba tendo sentimentos negativos em relação a essa pessoa que é convencidamente má. Ou melhor, de que você é convencido de que ela é má, de que ela é ruim e de que as decisões que ela toma são por intenções não virtuosas e que essas decisões tomadas por ela necessariamente são em benefício próprio ou benefício de um grupo que injustamente colhe os frutos dessa decisão, né, desse fato, e outras pessoas, então, são as vítimas desse grupo de pessoas aí que são os inimigos comuns, né? E a gente vê que, normalmente, nesse cenário, as vítimas desse inimigo comum detêm as virtudes, e esse inimigo comum ele detém ali os vícios e as intenções escusas para que tenha benefício próprio, né? Então esse cenário é muito claro para vocês, né? Que existe ali um grupo do qual vocês fazem parte, lógico. Ninguém aqui no campo do sentimento, que eu estou falando, faz parte de um grupo que intencionalmente quer fazer mal aos outros. Na verdade, quanto mais jovens somos e menos cultos somos, menos letrados somos, mais sujeitos estamos aí a esses gatilhos sentimentais, a discursos vazios e sentimentais que têm como objetivo atacar esse inimigo comum e convencer de que eu, como ataco esse inimigo comum, sou então a pessoa que, sinalizando virtudes, detenho o poder de dizer quem está certo e quem está errado. Eu acho que, enfim, apesar de eu ter falado um monte de coisa aqui, todo mundo está entendendo do que eu estou falando. E aí então criam-se bolhas, né? Você tem uma bolha que detém as virtudes, que ataca a outra bolha, que ali tem uma intenção maléfica. E se você inverter o prisma, né, inverter em 180 graus o cenário e olhar pela outra bolha, a outra bolha tem a mesma estrutura de acusação, né? Acusa que a outra bolha, na verdade, detém ali os vícios e ele sim tem as virtudes, e então está instalada a briga e a polarização, né? E aí, através dessa polarização, existem ali os algozes e as vítimas, e tudo é generalizado. Tudo que um grupo faz é bom
e tudo que um grupo faz, que o outro grupo faz é ruim. E se inverter ali o lugar da bolha é a mesma coisa. Tudo que um grupo faz é bom, tudo que um grupo faz é ruim. Ainda que essa generalização ela não seja ali uma maneira de englobar 100% das pessoas, né? E toda generalização ela acaba sendo um pouco pobre, né? Porque a gente vai, enfim, conseguir descrever alguns elementos e outros não, e no caso a caso se perde. O que acontece nisso, quando a gente olha uma bolha numa perspectiva só, é que com o tempo aí, já falando em advogado, entra aqui a advocacia explicada. Quando a gente fica ali entorpecido pelos sentimentos despertados por uma bolha, acaba surgindo em nós um advogado interior. E quando surge um advogado interior, significa que você já perdeu um pouco a capacidade de julgar. Leu sim, advogado. É advogado, exatamente. Então, perdeu essa capacidade de julgar. Tá? E o dispositivo vitimário, lembrando, o que é esse dispositivo? É a usurpação, né, do direito ao ressarcimento que uma vítima real tem por uma pessoa que não é uma vítima real. A pessoa se considera uma vítima e a questão em si não é levada à discussão, né? Há ali a criação de uma vítima, né? De uma vítima e de um inimigo comum. Esse inimigo comum, ele tem os vícios, a vítima tem as virtudes e de forma injusta essa vítima tem o direito ao ressarcimento. E como surge esse advogado interior, então? Tá? Nesse ambiente onde há essa polarização e você se coloca num dos polos ou numa das bolhas, você começa a se identificar com a forma de falar, com as virtudes sinalizadas pelos grupos. Só que você não tem informação suficiente, não tem formação suficiente, nem cultura suficiente para poder enxergar a verdade com as suas nuances. Você se identifica sentimentalmente com o grupo, né? Então você opta por tomar parte de um grupo, né, que se considera vítima ou uma vítima em potencial. Também acontece muito isso, né? Existem as vítimas em potencial. Não são vítimas ainda, mas são vítimas em potencial, então tem que proteger. Tem que se proteger e proteger os outros. Mas você escolhe aquela pessoa. Você escolhe ali aquele grupo. E você sente que faz parte daquele grupo porque agrada o discurso. Tá? O discurso simplesmente ele tem um gatilho sentimental que te toca. Por exemplo, quando a gente ouve palavras como humanização, como assim, sei lá, a busca do bem. É muito difícil ser contra isso, né? A humanização. E esses grupos, normalmente, eles usam essas palavras gatilho. Né? Para quê? Para tentar impossibilitar o discurso. Né? Porque se eu começo um discurso dizendo que eu sou a favor da humanização da medicina, né, automaticamente já é muito difícil que alguém vá contra essa pessoa, esse discurso, ainda que ela não faça nada que realmente humanize, entre aspas, a medicina, ou ainda que ela desumanize a medicina, entendeu? Mas é difícil ir contra, né? Afinal, você vai ser contra a humanização da medicina? E aí, esse mesmo discurso que desperta esses sentimentos na gente, ele cria esse ambiente onde se detém as virtudes, né? Então, eu sou a favor da humanização da medicina, então eu sou a favor do que é bom, e o inimigo comum, que é aquele inimigo criado, que de repente ele tem uma visão capitalista, ou uma visão mercantilista, ou uma visão individualista, ele é tido como mal, né? E você, então, começa a consumir essas palavras sentimentais que são produzidas por essas vítimas em potencial ou pessoas que se consideram vítimas. E aí você vai criando uma série, né, de sentimentos positivos em relação a elas e sentimentos negativos em relação aos outros. Né? E nesse momento surge o advogado interior. O que é o advogado interior? É aquele momento de anestesia, né, neuronal que você fica, que eu fico, né, que nós ficamos, aquele momento de anestesia neuronal onde você já tomou partido da vítima ou da suposta vítima, você já comprou o barulho de que ela tem direito ao ressarcimento, tá? E qualquer coisa que ela venha a falar, amanhã, por exemplo,
você já está predisposto a defendê-la. Ou seja, você tem um advogado interior, né? Então, aquela pessoa que você teve uma simpatia inicial por ela ter um discurso sentimental, que tenha gatilhos para você, que consegue desenhar um inimigo comum, que consegue desenhar e te comprovar ali sentimentalmente que ela detém as virtudes e que ela é uma vítima em potencial, ela começa a ter a sua atenção de uma forma que ela pode fazer tudo o contrário do que você realmente acredita no dia seguinte, e você já está predisposto a defendê-la, né? Esse é o advogado interior que a gente tem, né? Quando você tem uma pessoa ou um grupo que você acredita ser o detentor das virtudes, que delineia um inimigo comum e que toma atitudes que você não compreende muito bem no dia seguinte, no outro dia, depois de uma semana. E aí esses grupos vão tomando decisões, sabe-se lá por quê, porque isso não é explícito, né? E você, por defender as palavras sentimentais que te tocaram, você tem ali uma predisposição a acionar esse advogado interior que vai defender esses grupos e defender essas pessoas. E às vezes, na prática, você começa a defender justamente o contrário do que você acha que está defendendo. Tá? Esse aí é o processo final de parte desse dispositivo vitimário que a gente enxerga. E por que isso acontece, né? Primeiro, porque palavras de gatilho existem mesmo, né? E a gente ali tem a gente é tocado por essas frases, essas palavras, né? que remetem ao bem, né? Isso é normal. E segundo, porque essa queda da cadeira, né? Que é começar a ver que as coisas não são bem assim, elas apontam para o fato que você pode ter sido enganado, né? E aí ninguém gosta de ter sido enganado de alguma maneira, né? Então esse advogado interior, ao mesmo tempo ele está predisposto a defender a situação do dia seguinte, independente de qual ela seja, né? E também ele está te dizendo assim, olha, você não pode ter sido enganado, né? Você não pode ter sido enganado. Você não foi enganado. Você não foi enganado. E aí cria-se uma militância, né? Uma militância a favor do que quer que o outro fale, né? Do que quer que a bolha fale. Isso é um problema, porque a gente não tem os conhecimentos profundos sobre as nuances de cada cenário. Por isso que a gente tem que ter um exercício contínuo, né, para que não exista um advogado interior dentro de nós e a gente nunca fale que tal pessoa tal situação, né, tal bolha está com a verdade, detém as virtudes, né? Você pode falar até o momento, em tais situações, essa pessoa me parece, ou esse grupo me parece, ter tomado a decisão certa. E o exercício para isso, né, para o combate desse advogado interior, é esse, né, que você pegue o grupo que você está defendendo, a pessoa que você está defendendo, e tente listar, tá, o que ela fez ou não fez de bom, de fato, né, nos últimos tempos, né? E então você falar, olha, ela fez isso de bom por causa disso. E evite acionar os dispositivos sentimentais, né? Essa pessoa luta contra, né, o mal, né? Porque no final das contas, né, esse dispositivo vitimário, ele se apropria do bem, né? E da possibilidade de ser vítima. O que é um problemaço, né? É um problemaço mesmo, porque um sujeito que se coloca na posição de vítima, que te convence que ele é uma vítima em potencial, que ele detém as virtudes, ele faz o que ele quiser, né, com você, com a sua inteligência, né? Faz exatamente o que ele quiser. E vai te manipular da forma que for, ainda que te direcionando para o contrário das coisas que você, no fundo gostaria, né? Então esse exercício ele tem que acontecer, né? Tem que ser no caso a caso. E nesse caso a caso, você vai começar a perceber que você não é capaz de explicar as coisas, né? Esse que é o ponto. Quando você tem um grupo ou tem uma pessoa ali, né, se você for pegar caso a caso ali, você vai ver que as coisas não vão bater muito, né? Porque existem nuances em todos os ambientes ali, em todos os fatos,
e que às vezes as pessoas e os grupos tomam decisões certas e tomam decisões erradas. Isso é o normal, né? Mas, para finalizar, o requinte de sadismo que existe nisso aí é que, estando formado esse dispositivo vitimário e estando o advogado interior dentro de você tomando todas as decisões, né, há a exigência de concordância plena, né? A concordância é 100%, não é 99%. Porque a partir do momento que essa vítima em potencial, que detém o discurso sentimental, que já produziu em você um advogado interior, você não pode discordar de absolutamente nada. Porque se você discorda de um ponto que seja, né, você automaticamente é transferido para o outro lado, né? E você vira, então, o agressor, de alguma maneira. O Luiz Henrique Psi entrou aqui, provavelmente, para roubar minhas ideias do Café com Frankel, que ele faz no dia seguinte, né? Você vê, um sujeito absolutamente plagiador, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas ele copia as coisas que eu falo e no dia seguinte ele fala, né? Mas tudo bem, a gente mantém o contato aí. A gente mantém um contato aí por educação, né? Mas enfim. Então, é isso, né? A gente tem esse dispositivo vitimário produzindo um advogado interior que está disposto a defender com 100% de concordância, né? Isso é grave, né? Isso é grave. É 100% de concordância, não é 99%. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício de tentar analisar caso a caso. E na análise do caso a caso, eu já digo que vocês não terão ferramentas para defender as coisas que vocês defendem. No final das contas, a gente acaba defendendo uma série de coisas das quais a gente não conhece profundamente, né? E esse é um ponto importante. Beleza, galera? Acho que ficou clara a questão do advogado interior. Esse termo advogado interior, claro que não fui eu que inventei, só que eu não lembro quem inventou, né? Também. Então é um problema, porque eu não vou conseguir dar a referência aqui. Fica aí para vocês procurarem e me falarem de onde vem esse termo, advogado interior. Não é um advogado do interior, tipo eu, médico que mora no interior, tipo médico do interior, entendeu? É um advogado interior dentro de você. Para quem está entrando na live agora, você deve estar achando que eu estou falando de... Sei lá, vou falar mais nada não. Valeu, galera. Um abraço. Pode ser, Luiz. Boa ideia, cara. Vou falar que foi o Vitor Franco que falou isso. Valeu, cara. Abraço a todos aí. Até mais.